O vídeo anterior de Baki Haren terminou com a maior decepção que eu já tive lendo Baki na minha vida. E eu não comecei a ler Baki há poucos anos atrás, eu acompanho o Baki muito antes da Netflix anunciar. E eu realmente não gostei de como a luta do Jack terminou, galera, e eu tava torcendo pra ele. E a gente vê pelos comentários que muita gente seguiu mais ou menos essa mesma ótica que eu. Porém, alerto os senhores e também as senhoras, o capítulo de hoje deu uma arejada que acalmou o meu coração, e eu tenho certeza que acalmará o de vocês, ou da maioria de vocês. Começávamos com Tokugawa dando um croque na cabeça do seu apresentador da arena subterrânea, esse que olhava confuso e questionava: Gorokou? Algum problema, meu senhor? Tokugawa respondia: agora há pouco, você terminou a partida, correto? Lembre-me de uma coisinha. De quem é o trabalho de anunciar isso? É seu trabalho? Que tal ser o trabalho do maldito juiz? Prontamente o narrador reverenciava se desculpando e nos era mostrado Piccolo se distanciando da arena. Jack continuava encarando até que Tokugawa chegava até ele e dizia: espera aí. O apresentador dizia: ó, vejam, o nosso Gorokou Tokugawa fez sua aparição mais uma vez. Só que agora está junto de uma companhia incrível. A plateia comentava: uau, é o chefe Tokugawa. E ele está com o mestre da briga Hanayama. Tokugawa ouvia seu nome e o de Hanayama ser ovacionado e pontuava sem dar bola. Jack, não cabe a você dizer quando uma partida termina. Jack apenas fechava a cara e Tokugawa continuava: mas tenho certeza de que não haverá reclamações sobre isso. Você está se perguntando por que Hanayama está aqui, certo? Jack subia seu olhar para Hanayama, e Hanayama continuava olhando Jack olho no olho. Tokugawa olhava para ambos e amenizava: ei, vocês dois! Não tem necessidade de começar isso agora, comigo aqui no meio. A plateia questionava: ei, Hanayama vai lutar com o Jack? Agora? Hanayama quebrava seu silêncio elogiando: ei, Jack, bom trabalho. Jack apenas encarava e Tokugawa dizia: ele não é muito falador, não ligue pra isso. Hanayama apenas sorria, sem dar bola, e Tokugawa continuava: o estilo de morder em sua essência. O Goldou. Bem, Hanayama, me diga, o que achou disso? Hanayama pensava um pouco e Jack aguardava, até que o Yakuza respondia: Tokugawa, por favor, não zombe de mim. Não tenho intenção de comentar como os outros fazem as coisas. Tokugawa respondia: oh, pela sua resposta você realmente não tem interesse em morder um pouco? Hanayama se mantinha em silêncio e Jack finalmente dizia: é claro que não. Posso dizer apenas pela maneira como ele está vestido. Ele não é corajoso o suficiente. Hanayama absorvia aquela provocação tranquilamente e Tokugawa questionava: ele não é corajoso o suficiente para morder numa luta? É isso? Jack respondia: aparecer aqui vestido assim, alguém focado nas aparências, nunca poderia pegar o Goldou. Tokugawa comentava: oh, ele com certeza agora está falador. Hanayama ajeitava seus óculos e dizia: isso basta, Tokugawa. Jack encarava por alguns segundos e voltava a dizer: mesmo sem morder, estou dizendo que venceria. Hanayama absorvia aquelas palavras e Jack continuava: repito, estou dizendo que sem dar uma única mordida em você, eu te venceria. Tokugawa ia falar alguma coisa, mas o estalar de dedos de Hanayama ecoava mais alto. Tokugawa arregalava seus olhos e Hanayama estalava outro dedo. O som era alto e o Yakuza começava a se aproximar. Ambos olhavam olho no olho e Tokugawa dizia preocupado: já basta, Jack, pare com isso! Quando Tokugawa percebia, ambos estavam se encarando olho no olho. E os estalares de dedos de Hanayama continuavam ecoando enquanto uma aura sinistra tomava o lugar. A plateia via aquilo e comentava: eles vão lutar? Bem aqui? Na sequência, Jack dizia encarando o Yakuza: Tokugawa! O estalar de dedo de Hanayama interrompia sua fala, mas Jack continuava: senhor Tokugawa, esta partida já começou, não? Tokugawa era ponderado em dizer: calma, Jack. Fazendo as coisas assim,
Esta não é uma partida pequena, onde podemos simplesmente começar do nada. Jack respirava fundo e insistia. Certamente, Sr. Tokugawa. Numa situação como esta, a decisão de quando começar cabe à parte lesada. Em outras palavras, se eu não vejo problemas nisso, então não deveríamos ter problemas. A plateia nessa hora vibrava, comentavam. Caramba, o Jack é foda pra caralho, puta que eu pariu. Tokugawa sorria vendo a plateia vibrar e questionava o Yakuza. Hanayama, esse é Jack. Ele gosta disso. Mas e você? A plateia aguardava uma resposta, e Hanayama dizia encarando seu oponente. É que você está sangrando agora, sabe? Jack apenas aguardava de olhos arregalados e a plateia comentava. Sim, ele tá sangrando, mas e daí, né? Jack questionava. E qual é o problema quanto a isso? Quem se importa se estou sangrando? Hanayama respondia prontamente. Eu não sou muito bom com sangue. Jack começava a se irritar, se aproximava tentando entender o que diabos aquilo queria dizer. Tokugawa gargalhava e Jack questionava. Mas e aí, você não é o brigão? Brigas de rua não são a sua praia? O que diabos está querendo dizer? Hanayama respondia. Bem, suponho que é isso que todo mundo diz. Jack olhava extremamente frustrado e decepcionado. Se virava para o anfitrião e questionava. Senhor Tokugawa, por favor, você tem algo a dizer? Tokugawa respondia. Não se preocupe, Jack. Com esses cortes profundos por todo o corpo, você está indiscutivelmente ferido. Mas quando você estiver em perfeito estado, ele aparecerá diante de você. E tenho certeza que ele também terá lidado com seu medo de sangue até lá. Hanayama cumprimentava Jack e se despedia. Até lá. O narrador jogava lenha na fogueira dizendo. Hanayama vira de costas pra Jack. Ele simplesmente vira de costas e sai. A plateia gostava da atitude e comentava. Caramba, o Hanayama é foda também, hein? No final ele foi bem maduro em não querer lutar contra um oponente machucado. Jack ouvia a plateia vibrando e questionava. Tokugawa, por que todos estão ansiosos? Tokugawa gargalhava e o apresentador exclamava. Nós sabemos, Kaoru Hanayama. Nós sabemos que tipo de homem você é. Nós sabemos o quão bom homem você é. Quão maduro é a resposta ao desafio de um homem ferido. Hanayama calmamente vira as costas e se retira, senhoras e senhores. Preocupado com o gigante que é Jakihama, ele se obriga a virar de costas até chegar o dia em que eles se encontrarão em perfeito estado. Nos era mostrado Hanayama se retirando, mas no momento ele parava, pois tinha alguém familiar à sua frente. O Yakuza cumprimentava e nos era mostrado Baki que pontuava. Olá, Kaoru Hanayama versus Jakihama. Meu irmão que não dá a mínima para seus métodos contra o homem obcecado pelos seus. Um choque de estilos. Uma batalha entre duas escolas. Não, está além. Não é nada tão pequeno como descrevi. Hanayama, você não pode perder. Isto será uma guerra santa. E Hanayama respondia. Seu irmão que não dá a mínima para seus métodos e Hanayama, que é obcecado por eles. Foi isso que você disse, certo? Mas isso está errado. Baki olhava surpreso, aguardava alguma explicação de Hanayama que continuava. O que Jack está dizendo é, eu não me importo com o como. Mas Baki, isso realmente não importa no final das contas, certo? Baki respondia. Sim, com certeza. A realidade é, vocês são uma combinação entre duas estéticas bem rígidas. Hanayama absorvia aquele ponto e comentava. Eu ainda não tenho tanta certeza disso. A cena cortava para tempos depois, onde íamos para os domínios de Mitsunari Tokugawa. Lá, alimentando suas carpas, o ancião se encontrava com o Dr. Kureha Shinogi, e esse iniciava a conversa questionando. Realmente não pode ser subestimado, hein? Morder de tal forma. Tokugawa jogava a ração dos peixes que se alimentavam abundantemente. O ancião enchia outra mão e dizia enquanto continuava jogando. Não é algo que você possa fazer. Kureha olhava para o céu e comentava.
Quero dizer, o senhor não acha que é muito ridículo? Tokugawa questionava. Você não mede suas palavras, não é mesmo, doutor? Enquanto os peixes continuavam se alimentando, Kureha respondia. Morder é a primeira arma de um ser humano. É incrivelmente forte, desde o começo. Quando se trata de uma briga, sem nunca ter sido ensinada, uma criança retalhará instintivamente mordendo. Uma mordida que pode fazer até mesmo um homem adulto gritar de agonia. Realmente, não existe nenhuma outra arma como essa. A única desvantagem é que é muito ridículo. E superar essa desvantagem do ridículo não é uma tarefa fácil. Tokugawa continuava alimentando seus peixes e dizia: ficar preocupado com os outros. Isso vai te engolir bem rápido. Morder, ser mordido, é tudo uma coisa terrível. Mas me diga, em quem você apostaria? Entre Jack e Hanayama? Kureha respondia. Dois grandes homens com ideologias opostas. Embora, no fundo, em seus pensamentos, a integridade como ser humano de ambos é incrivelmente semelhante. Tokugawa jogava outra mão de ração e dizia: sim, os dois são muito parecidos. A cena nessa hora começava a se afastar para um prédio com várias kitnets. Dentro de um desses quartos compactos estava o gigante Jack Hama, que tinha frascos de anabolizantes, seringas, suplementos, comida e muitas faixas da região do seu abdômen. Mas também tinha um cartão em suas mãos de Kaoru Hanayama, que dizia: segundo o presidente do grupo Hanayama, subordinado-chefe Kizaki Kyoshiro. Ao ler aquilo, Jack pensava: da empresa do cara que conheci? Junto desse cartão tinha esse pacote, cerca de 2 quilos de sashimi de fígado grelhado. Ficaram pendurados na minha porta. Jack virava o cartão e tinha um recado escrito: um presente do chefe. Se cuide. Nos era mostrado alguns temperos na mesa e Jack pegava uma colher de sashimi, sem tempero mesmo. Ele a levava na boca e ao sentir o sabor se surpreendia. Jack mastigava e pensava: este fígado é tão bom. Antes mesmo de eu ter a chance de mordê-lo, ele derreteu imediatamente. Jack pegava uma quantia absurda de pílulas, jogava em sua boca e mastigava enquanto nos era mostrado, e restava apenas algumas gramas de fígado de sashimi grelhado. Jack então pegava o resto e jogava tudo na boca, e enquanto absorvia o sabor ele pensava: é como uma bebida ou um algodão doce? Não, ainda mais suave que isso. Esta é a primeira vez que faço uma refeição sólida, para a qual nem precisei usar meus dentes. E galera, como vocês sabem, de costume, quando muda a presidência dos Estados Unidos, o Itagaki coloca o atual líder da nação mais poderosa do mundo para jurar ao Yujiro Hama. E como vocês sabem, o Donald Trump ganhou a eleição do ano passado, é o atual presidente da nação mais forte do mundo. Então, o capítulo de hoje começa na Casa Branca, onde questionavam: você fez um juramento de não agressão ao único japonês? Donald Trump respondia: sim, nós fazemos assim, Elo. Juramos para o homem mais forte que os Estados Unidos da América. Surpreso, Elo olhava e questionava: nossa, ele é tão rico assim? Trump respondia: Elo, ele não é rico de jeito nenhum. Para ser honesto, ele é um homem que não gosta de dinheiro. Confuso, Elo questionava: mas o que isso significa? Eu não tô entendendo. Mas então como é? Ele é tão forte? O que o torna tão poderoso? Trump sorria, segurava seu bíceps e respondia: força bruta! Sem entender, Elo dizia: de jeito nenhum, eu não tô entendendo, isso não faz sentido, sabe? Então ele é algum tipo de lutador? Levantador de peso? Você está no controle de um país inteiro, presidente. Não podemos simplesmente prendê-lo? Trump encarava por alguns segundos, sorria e respondia: Elo, todos estão desesperados, até os militares. Elo encarava bem surpreso, sorria e questionava: posso conhecê-lo?
A cena cortava para um hotel de luxo em direção ao último andar. Lá, o presidente e seu aliado chegavam até um quarto. Eles estavam acompanhados de seguranças e no caminho, Elo percebia que Trump estava estranho, suava frio, caminhava cabisbaixo, enquanto ao fundo um dos guardas levava a Bíblia Sagrada. Sem entender, Elo pontuava: "Você está com um humor estranho." Trump mandava ele se acalmar. Chegava no quarto de número 50.000, abria a porta tremendo e lá eles viam algo que brilhava a seus olhos, pois era como se o ambiente à volta se dobrasse e o narrador exclamava: "De acordo com Elo, o grande homem e o poderoso, mesmo estando apenas parado, impressionou na hora, dando a compreensão completa de sua funcionalidade. Assim como você poderia dizer na hora ao olhar para uma máquina moderna, que é construída para competições. E quando ele se virou e olhou, ele deixou claro com aquele movimento sua infinita capacidade física." Irritadiço, Yujiro dizia: "Trump, a arrogância de aparecer diante de mim novamente." Surpreso, Elo pensava: "O que é isso? São presas?" Assustado, Trump dizia: "Se eu puder incomodá-lo por um momento, senhor." Só que nessa hora, Yujiro apontava soltando um golpe na direção de Elo. O vento empurrava o rosto do mesmo e o ogro questionava: "E quem é esse? Não ouvi nada sobre conhecer duas pessoas." Assustado, Elo dizia: Se eu puder incomodá-lo por um momento, senhor." Irritado, Yujiro dizia de forma insana: "Se vocês dois idiotas vão continuar fazendo o que quiserem, então eu vou estuprar vocês dois." Assustado, Elo dizia: "Você não... senhor, sexo não consensual é proibido." Interrompendo e colado nos dois, Yujiro dizia: "Chame sua segurança também. Quanto mais, melhor." A cena nessa hora começava a se afastar para uns kitnets onde Jack Rama morava. Lá, enquanto ele se recuperava, nos era mostrado que o gigante precisava adaptar um colchão com outros móveis graças ao seu tamanho exagerado. E ao seu lado, Jack mostrava uma péssima higiene para com o uso de hormônios e medicamentos. Até que de repente, Jack escutava um zumbido e algo entrava pela sua janela. Era uma vespa. Jack ficava observando o inseto voando próximo, encarava o animal que também o olhava e Jack pensava se levantando: "Me pergunto se eu poderia te pegar." Jack parava em pé, quase tocando a cabeça no teto. Dava um passo para se aproximar, firmava o olho no inseto, até que num piscar de olhos ele a pegava com os dentes. Porém, nos era mostrado o animal ainda vivo nos dentes de Jack. A vespa se desesperava, então Jack olhava pela janela e a cuspia para longe. A vespa saía em alta velocidade e se distanciava da moradia do lutador. Mas nessa hora, Jack Rama gelava, pois Yujiro Rama estava lá dentro dizendo: "Fez como Miyamoto Musashi. Ele ficou famoso por ter apanhado uma mosca entre os hashis. Porém, aparentemente o mito fica aquém da realidade." Surpreso, Jack questionava: "Pai, quando foi que você entrou?" Yujiro ignorava a pergunta e continuava contando: "Miyamoto Musashi não segurou a mosca pelo seu corpo. Ele a segurou pelas asas. E então ele arrancou. Pegue e rasgue. Somente quando ele terminasse de fazer várias vezes, ele começaria suas refeições." Jack ainda mostrava-se inconformado sobre quando Yujiro Rama havia entrado e questionava mais uma vez: "Não, sério, pai. Quando você entrou?" Yujiro ignorava e continuava: "Na próxima vez, tente pegar a vespa pelas asas." Jack pontuava: "Será uma maneira fácil de ser picado." Yujiro respondia: "Isso aqui não é um jogo para você ficar brincando. Se você tem medo de um ferrão..." Interrompendo Yujiro Rama, a vespa voltava para a residência de Jack e começava a voar próximo dos lutadores. Ao ver aquilo, Yujiro questionava: "Bem, você não é popular com as pessoas na arena? Que tal aumentar sua popularidade? Vamos ver o que você pode fazer." Jack sorria e respondia: "Não, eu adoraria ver você pegá-lo pelas asas, pai." Yujiro parava na frente da mosca, encarava o inseto com as mãos no bolso, até que de repente, um rápido movimento de cima para o lado acontecia. Yujiro havia usado apenas o seu dedo indicador esquerdo, e Jack olhava surpreso, pois ele via as asas arrancadas, e o ogro questionava:
Não é uma pena? O inseto não tem mais asas para ser capturado. Jack suava frio, lembrando do rápido e preciso movimento que tinha acabado de acontecer. E Yujiro dizia: talvez na próxima vez você tenha a oportunidade. A propósito, diga-me, Jack, o que você sabe sobre Kaoru Hanayama? Jack encarava seu pai, que aguardava sorrindo, até que dizia, pontuando outra coisa: pai, está um pouco apertado aqui. Vamos tomar um ar. A cena cortava para as ruas da cidade. Lá, naturalmente e como de costume, os olhares de todas as pessoas se dirigiam para as duas figuras extremamente diferentes do habitual. Yujiro e Jack caminhavam lado a lado, e esse último questionava: você perguntou o que eu sei sobre ele? Seria algo ruim entrar sem saber absolutamente nada? Yujiro absorvia aquelas palavras por alguns segundos até que dizia: aquele homem é extraordinário. Jack respondia: definitivamente tem pessoas assim por aí. Homens que existem em um mundo além de toda a compreensão. Um rapaz na rua nessa hora questionava sua mulher: ei, amor, será que esse cara tá na NBA? Sem dar bola para todos os olhares, Jack Rama continuava: na verdade, tem um exemplo perfeito bem aqui, pai. Mas eu não concordo com essa ideia. Yujiro absorvia aquelas palavras em silêncio e Jack continuava: um mundo além da compreensão. Esse tipo de ideia nasce de nada mais do que uma falta de pesquisa. Qualquer coisa que o corpo humano é capaz não pode ser considerada além da razão. As pessoas continuavam olhando para os dois e Jack continuava dizendo: tudo se resume a dados. Dados não deixam espaço para fantasia. Yujiro sorria e dizia: em suas cirurgias, você suportou dor extrema sem nem pensar duas vezes. Você atingiu uma altura extraordinária. Substituiu todos os seus dentes por metal. Tudo com o objetivo de tornar sua mordida uma arma melhor. Elas são exatamente o tipo de ações concretas que você esperaria de uma pessoa orientada por dados como você. Mas ainda assim, até você é um pouco fantasioso. Jack se surpreendia e questionava: eu sou? Yujiro respondia: treinar 30 horas em um dia? Se isso não é pura fantasia, o que é? Jack se surpreendia e Yujiro continuava: com apenas o aumento da intensidade, você pode obter resultados equivalentes a 30 horas em apenas 24 horas. Aumentar a intensidade é um método que todo mundo usa, mas esse resultado é fantasioso. Não há vergonha nem constrangimento, nem é algo para se orgulhar. Jack absorvia aquelas palavras e Yujiro continuava: mas duvido que ele faria isso. Jack olhava atento para seu pai, que continuava dizendo: a questão é, Hanayama está profundamente ciente do fato de que nasceu forte. Você quase poderia dizer que ele sente que tem uma dívida com o destino. Mas isso é força por si só. Para aqueles que nasceram com força, treinar é um ato covarde. Em outras palavras, ele tem uma consciência fenomenal de sua própria força. Jack se mantinha em silêncio enquanto caminhava por uma praça, e Yujiro continuava: como você planeja lidar com essa consciência inabalável dele? Isso vai ser uma visão única. Um aperto e tanto também, devo dizer. Um aperto assim é como se ele apertasse com toda a sua força, haveria força suficiente para esmagar completamente o próprio punho. Jack arregalava os olhos e dizia sorrindo: um cara e tanto. Então eu pegarei esse punho cerrado dele e o amaldiçoarei entre meus dentes. A cena cortava para o amanhecer daquele dia, onde íamos para o kitnet onde Jack Rama morava. Lá ele via seus ferimentos da luta contra Piccolo cicatrizados. Ele olhava no espelho o estrago que Piccolo havia deixado no seu corpo, mas divagava animado. Tive que mais que dobrar minha ingestão de aminoácidos e tomei muitas vitaminas diferentes, mas funcionou.
Minhas feridas estão todas fechadas. Mais tarde, Jack ia para a cidade. Como de costume, sua presença atraía olhares e Jack pensava: estou pronto quando ele quiser. Posso até ir hoje à noite. Ao concluir tal pensamento, Jack via alguém à sua frente. Era Kizaki, o mafioso e braço direito de Kaoru Hanayama, que dizia: está se sentindo melhor? Mais uma vez eu me apresento, Kizaki Kyoshiro, sou o chefe subordinado do segundo presidente do grupo Hanayama. As pessoas olhavam surpresas aquele homem de estatura normal reverenciando o gigante, e Jack dizia: ah, o cara que me mandou o fígado. Kizaki respondia: ah, não, eu apenas entreguei pra você. Jack sorria e pontuava: estava maravilhoso. Kizaki sorria e dizia: fico feliz em ouvir isso, mas eu preciso ser direto e perguntar: você já recuperou seus ferimentos? Jack sorria animado e respondia: eu poderia ir agora mesmo. A cena cortava para Kizaki entrando num carro e dizendo: excelente! Agora Jack, por favor, vamos dar uma volta. Nos era mostrado Jack sentado ao lado enquanto era levado por um Yakuza dirigindo. E ao seu lado, Kizaki dizia: pedi para você entrar em um carro comigo e você aceitou prontamente. Isso certamente requer uma força de vontade muito forte. Jack absorvia aquelas palavras e depois de alguns segundos dizia: ele disse que lutaríamos quando eu me recuperasse. Kizaki pontuava: isso mesmo, ele estava contando os dias inclusive. Enquanto o carro acelerava, Jack pontuava: já eu simplesmente não conseguia esperar para começar. Kizaki dizia: bom, se você se recuperou, não há sentido em esperar mais. Além disso, bem, o chefe nunca foi bom com partidas propriamente ditas, sabe? Jack sorria e dizia: então é uma briga que ele quer. A cena cortava para Jack e Hanayama frente a frente, no meio da rua. Ambos se encaravam, enquanto os civis que estavam indo para os seus afazeres diários, trabalho, academia e etc., olhavam todos intrigados. E de forma cordial como de costume, Kaoru Hanayama dizia: desculpe, sei que é repentino. Jack amenizava: não, estou agradecido. Estava entediado pra caramba. Hanayama tirava seus óculos e dizia: assim que começarmos. Antes de completar sua frase, Hanayama jogava seus óculos para Kizaki e continuava: temos cerca de 5 minutos até a polícia chegar. Talvez 10. Jack sorria e dizia bem confiante: isso é o bastante. Mesmo se eu te ferir fatalmente, eles estarão aqui para te salvar em 5 minutos. Que conveniente. Kizaki absorvia aquele nível de confiança extremo, sem demonstrar grandes reações, é claro, até que Jack firmava seu pé e disparava na direção de Hanayama. Mas no mesmo instante, o Yakuza mais forte do mundo o recebia com um direto de direita extremamente potente. O soco era tão forte que Jack voava para longe. A multidão à volta olhava surpresa. E o Rama mais velho caía de nuca. E aqui, galera, um adendo. A partir de hoje, uma coisa fica clara pra gente. Hanayama teve um acréscimo absurdo em sua velocidade. Conseguir reagir e contra-golpear o Jack Rama com um soco que estava prestes a atingir e estar com as mãos no bolso para piorar, eleva ao patamar de Kaoru Hanayama. Dito isso, vamos continuar. De repente, nos era mostrado Jack erguendo as pernas pro ar. Ele impulsionava suas pernas e girava. Kizaki olhava atento. Via Jack colocando suas mãos no chão e parando, como se fosse uma fera prestes a disparar, encarando o chefe atual do grupo Hanayama, a mais forte máfia Yakuza do Japão. Hanayama olhava para baixo e Kizaki percebia algo. Nos era mostrado Hanayama olhando para o seu punho. Punho esse que havia recebido uma mordida de encontro e ganhado um generoso rasgo. Sem esboçar reações, Kizaki pensava: essa é a primeira vez que eu vejo o chefe sangrando. E aqui, galera, vale ressaltar o poder de ataque que o Jack tem nessa mordida. Muita gente que cogitou que o Jack não causaria danos em Hanayama podem apostar. Vai causar sim, fica claro agora. Jack se levantava e dizia: tem alguma coisinha aí na sua mão. Hanayama encarava Jack, escutava ele batendo em seus dentes de titânio que ecoavam um barulho metálico e Jack dizia:
Já eu estou muito bem. Hanayama nessa hora cerrava seus punhos. Jack olhava atento. Via aquela pose grosseira e amadora, sem qualquer capacidade de bloqueio efetivo. Um rapaz nessa hora até zombava no meio da multidão e Jack pensava: eu ouvi sobre isso, como Kaoru Hanayama abre mão da defesa em favor do ataque total. Isso nem pode ser chamado de arte marcial. Não chega nem perto disso. É só uma comparação de força que ele deseja. Qual de nós detém a maior força bruta? Mas não é esse tipo de competição que faz uma luta. Com o zelo que ele tem por essa simplicidade, eu posso concluir agora. Esse cara, de repente Hanayama acelerava absurdamente e acertava um golpe em cheio no meio da cara de Jack Hama, que concluía: esse cara representa más notícias. As pessoas na rua olhavam surpresas, Kizaki olhava atento, mas não surpreso, e nos era mostrado Jack voando pra longe, mas o punho de Hanayama claramente sangrando. O golpe era tão forte que Jack simplesmente fumaciava na região acertada. E aqui, galera, me lembrou demais Attack on Titan, quando os gigantes tomavam a porrada, a região acertada fumaciava, como se começasse a regenerar. Eu não sei se vocês se lembram disso, o Apo vai colocar a imagem aí e vocês vão se lembrar. Enfim, Jack batia contra o solo e seu corpo gigantesco saía rolando como uma bolinha. Ao bater de nuca, ele parava, aguardava alguns segundos e as pessoas perguntavam: meu Deus, ei, será que ele tá morto? Hanayama olhava friamente e via Jack Hama se levantando como um zumbi. Ele encarava, abria sua boca e podíamos ver algumas próteses desencaixadas. Prontamente ele começava a apertar, uma a uma, até que as próteses de titânio eram realocadas. Sério, Kizaki, o braço direito de Hanayama, via aquilo e pensava: ele está empurrando os dentes tortos de volta com os dedos. Quanta determinação. Nessa hora entrávamos num flashback de alguns dias antes, onde Kizaki se sentava diante de Hanayama e dizia: foi na antiguidade que a mandíbula foi adquirida pelos vertebrados. Hanayama absorvia aquelas palavras e seu braço direito continuava: foi há cerca de 430 milhões de anos. Hanayama prontamente questionava: do que você está falando? Kizaki respondia: senhor, estamos falando do Mr. Jack. Ele é um caso especial. Você tem que considerá-lo um tipo de criatura completamente diferente. Voltando para minha história agora. Até cerca de 430 milhões de anos atrás, as criaturas das quais os peixes se alimentavam eram micro-organismos minúsculos encontrados na lama. E lá, naquela existência frágil, ocorreu uma transformação revolucionária. Ou seja, a mandíbula. Hanayama ouvia aquilo calmamente e Kizaki continuava: por que era tão importante, você pode se perguntar? Porque eles davam a capacidade de morder presas grandes em pedaços menores. E assim, eles conseguiam crescer até um tamanho enorme. Mais tarde, eles desenvolveriam membros, mas a mandíbula por si só permanece quase inalterada até hoje. Ou seja, chefe, a mandíbula é a parte mais completa de nós. Hanayama pensava alguns segundos e comentava: Kizaki, você realmente prestou atenção na escola, hein? Kizaki via Hanayama focado em algo que não importava e dizia: acho que isso é um pouco complicado, chefe, mas com o Mr. Jack, a crença bastante singular que ele tem é que não é soco, nem os chutes, mas a mordida que é a arma suprema da humanidade. Eu também estou curioso sobre essa pureza dele, ou talvez eu devesse dizer que é um pouquinho assustador. Hanayama terminava de lembrar daquilo no presente e sua atenção era trazida para Jack Hama, se erguendo à sua frente como um colosso e batendo suas presas, em seguida dizendo: hora de morder! Hanayama fazia sua guarda tradicional, sem foco na defesa, apenas ataque. E no final, Itagaki deixava duas notas. A primeira é que não teremos capítulo semana que vem, e a segunda era a arma do homem gentil, o punho. Seu oponente, o ápice de 430 milhões de anos de evolução. E como narrador, Jack contava: do sumo antigo às antigas Olimpíadas, você não encontrará um estilo de luta sem técnicas defensivas. No entanto, mais uma vez, você escolhe adotar esta postura. Você se expôs inteiramente por vontade própria, sem a menor intenção de se defender. Você quer uma competição de força? Quem tem a força maior? Quem tem o corpo superior? Qual de nós é mais homem?
Senhor Hanayama. Jack lançava um jab extremamente veloz que explodia no rosto de Hanayama. O mesmo ia para trás, e Jack entrava com um gancho enquanto continuava. Que jeito infantil de se viver! Hanayama voltava sua cabeça no lugar e tomava um golpe no corpo. Em seguida, Jack pegava o braço do mesmo e ia para uma queda enquanto continuava pensando. A pura ingenuidade de uma colegial. Como o xarope de bordo é doce, mas é simples demais. As pessoas que assistiam aquilo viam Jack Hama quedando, questionavam se era judô, e Jack continuava. Aquela sua pequena fantasia não é nada prático na realidade. Hanayama era jogado de cara contra o concreto. Os civis olhavam preocupados e Hanayama ficava deitado, e Jack continuava. Se for uma comparação entre homens, antes de Jack Hama completar sua frase, Kaoru Hanayama abria seus olhos. Isaac se mantinha bem sereno, via seu chefe se erguendo como um zumbi. Mas Jack aparecia atrás e pensava, eu usarei técnicas. Jack travava o corpo de Hanayama com suas mãos e dizia sussurrando no ouvido do mesmo, peça desculpas às artes marciais. Hanayama era erguido em alta velocidade e lançado num suplex enquanto Jack pensava, peça desculpas por menosprezar as técnicas. Hanayama batia de nuca contra o solo e as pessoas se preocupavam dizendo, nossa, lascou pra esse cara, direto para o asfalto de nuca. Nessa hora nos era mostrado Jack se impulsionando sem largar o corpo de Hanayama. Ele se sentava, se reposicionava numa espécie de posição de 100 kg do jiu-jitsu, algo adaptado. E o porquê de ser adaptado será mostrado em segundos, mas antes Jack exclamava, vou mostrar a você a mais nova técnica de luta. Jack Hama mordia o bíceps de Hanayama, em cima do terno mesmo. O Yakuza sentia um mal-estar na hora. A plateia via aquilo e questionava com reprovação. Mordeu ele? Como assim? Realmente mordeu? Que droga é? Vocês estão vendo isso? O cara me tá mordendo. Tá mastigando ele. Esse cara é um animal? Nessa hora o narrador dizia... O principal subordinado do segundo presidente Kizaki Kyoichiro disse o seguinte. Bem, não. Quer dizer, eu ouvi dizer que ele usava a técnica de morder, isso é fato. Eu só pensei, então é assim que ele morde? Isso me deixou um pouco nervoso? Bem, sério, eu fiquei meio impressionado. Não, por Deus, claro. Quero dizer, quem faz isso, né? Morder um humano desse jeito? Nós seres humanos somos animais, mas animais que querem ter uma boa aparência, mostrar pros outros, né? Olha, coloque dessa forma, mesmo se você se encontrasse em uma luta de vida ou morte, soubesse que poderia vencer, se simplesmente jogasse suas merdas no inimigo, você provavelmente ainda não venceria, certo? Claro que não somos assim, porque fica feio. O ato ultrajante de morder o outro, brandir sem nem pensar a arma dos fracos. É impressionante, não? Másculo até? Não é, sem chance. O cara é enorme, sim. É forte também. Eu nunca vi um monstro como ele. Daquele tamanho o cara é enorme, sabe? Mas é uma luta, sabe? Não tem como o chefe perder. De volta ao presente, um grito ensurdecedor tomava conta do ambiente. Kizaki fechava os olhos sorrindo, ou melhor, segurando o riso. A plateia olhava extremamente confusa e impressionada, pois quem gritava era o gigante Jack Hama. Graças a um aperto na bochecha que fazia ele abrir sua boca, Kaoru Hanayama encarava friamente. Se levantava com o Jack em sua mão, e seu bíceps rasgado nos era mostrado, até que de repente ele devolvia o rasgo do outro lado. Era a bochecha de Jack, que saía nos dedos de Hanayama. O Yakuza jogava o pedaço no chão e questionava. Algum problema, amigo? Quer parar? Jack Hama afirmava sua mão no solo e subia com um chute alto, mas na mesma hora, galera, Hanayama saía do chute e respondia com um cruzado baixo no meio da cabeça de Jack. A cabeça do mesmo ia para trás e um espectador questionava. Ei, que som foi esse? Jack caía e Hanayama questionava. Que tal agora? Quer continuar? Jack Hama não respondia, até que um policial presente dizia. Com licença, chefe Sonoda. Provavelmente já está na hora de acabarmos com isso, não? Sonoda respondia prontamente. Não seja um idiota, isso nem está perto de acabar. E o narrador começava a dizer. O herói autor e pai do karatê moderno, o falecido Oyama Matsutatsu, dizem que ele era um homem capaz do seguinte. Sobre o dedo indicador e o dedo médio, ele colocava uma moeda de 10 ienes. Ele pegava o polegar e girava a moeda. E o mais importante,
Ao dobrar a moeda, Oyama Matsutatsu questionava: "Você entendeu, certo? O que significa se eu consigo fazer isso?" Nos era mostrado Oyama pegando a orelha de um homem e arrancando com seu aperto. Em seguida ele dizia: "Ou posso fazer isso?" Nos era mostrado ele pegando o nariz de outro homem e arrancando com seu aperto. Em seguida dizia: "Posso pegar qualquer pedaço que eu quiser." Qualquer pedaço. De volta à luta entre Jack e Hanayama, esse último questionava: "Que tal? Você terminou, Jack?" Jack não respondia. Ficava parado olhando pro nada enquanto mostrava-se levemente ofegante. E Hanayama voltava a questionar: "Você pode continuar?" Jack Hama nessa hora sorria e movia suas pernas passando pelo corpo de Hanayama. Todos se surpreendiam, exceto Kizaki, que se mantinha calmo e sereno. Nos era mostrado Hanayama com as mãos imóveis, já Jack com uma trava e a boca do lado da perna de seu oponente. Em seguida ele abria a boca e mordia. Todos se chocavam, pontuavam que ele estava mordendo de novo e nos era mostrado a panturrilha de Hanayama sendo alvo. Sangue manchava a roupa branca. Uma mulher espectadora pontuava isso, mas Kizaki sequer esboçava reações. Já Hanayama levava sua mão vagarosamente até a perna de Jack, a posicionava na mesma região em que havia tomado a mordida, e Kizaki nesse momento, galera, mostrava uma feição de preocupação. Ou melhor, era um certo tipo de medo ou receio do que viria, premeditando um possível trauma futuro. Em seguida, Kaoru Hanayama apertava a panturrilha de Jack. O Hama sentia a pressão e abria sua boca enquanto gritava de dor. Com uma força assustadora, Hanayama arrancava um pedaço da pele e músculo de Jack Hama, que saía se debatendo de dor. Hanayama jogava o pedaço fora. As pessoas continuavam escutando os gritos de Jack e o narrador pontuava. O que veio à mente de Kizaki para separar as pessoas era esse mesmo grupo sendo usado. Simplesmente arrancava um pedaço e jogava fora. Esse era Hanayama. Hanayama questionava na sequência: "Acho que é isso?" O narrador finalizava na sequência: "Poderoso, simples e puro." Nos era mostrado Jack Hama gritando de dor e as pessoas olhando em choque. Em seguida podíamos ver os prédios e o narrador pontuava: "Muros de pedra por toda a cidade." Nos era mostrado Jack Hama finalmente parando de gritar, e Kizaki pensava: "O poder capaz de torcer uma moeda de 500 ienes, agarrando e rasgando a carne da perna. Sim, deve doer pra caramba." Nos era mostrado Jack Hama suando frio e rangendo os dentes de titânio. Hanayama encarava, aguardava Jack se recuperar por alguns segundos e questionava: "Acho que é isso?" Jack batia a mão no chão e se erguia prontamente. Todos os espectadores se surpreendiam, menos Kizaki, que encarava calmamente. Já Jack Hama dizia furioso: Eu vi, claro como o dia." Todos tentavam entender aquela frase e pensavam: "O quê? Você viu?" Obviamente ninguém compreendia a essência da frase dita e o narrador começava a dizer: "Ler completamente um oponente só é possível com certa distância. Você foi beliscado, arrancado, agarrado, dilacerado e dilacerado. O que exatamente você viu então?" No entanto, ninguém ali ia perguntar isso. Nos era mostrado Jack Hama fazendo guarda, uma bem parecida com a de Baki, galera. Ele respirava ofegante e Hanayama encarava. Na sequência, o Yakuza dava um passo, e antes de completar seu passo, Jack Hama lançava um jab veloz que explodia na cara do Yakuza. Em seguida, Jack girava seu corpo e acertava um pisão no queixo. Hanayama era jogado para longe. As pessoas se surpreendiam. Viam aquele homem com terno branco voando para a direção do solo e caindo de nuca. Todos aguardavam e nos era mostrado Kizaki, olhando ainda calmamente. E as pessoas questionavam: "Caramba, será que ele morreu? Ele saiu voando, os golpes pegaram em cheio." Hanayama nessa hora puxava ar e bocejava. Em seguida, Kizaki pensava enquanto seu chefe se erguia. Bocejou. Isso está quase acabando. Hanayama começava a se erguer e Jack sorria. Em seguida disparava e entrava com um chute de direita. Mas o narrador nessa hora exclamava: "Num piscar de olhos, ele dá um chute no homem caído." Um impacto assustador ecoava. A plateia se surpreendia, porém Kizaki ficava sereno. Já Jack arregalava seus olhos e via Hanayama bloqueando seu chute com um soco de encontro na canela. O som de músculo sendo afundado ecoava, e as pessoas questionavam: "Ei, ele parou com o punho? Será que quebrou a canela dele? Não, espera, será que quebrou o punho? Qual dos dois quebrou?" Nos era mostrado o punho de Hanayama fumaceando. Já Jack recuava sua perna, olhava para frente, sorria e dizia: "Foi um som horrível."
Mas seu punho e minha canela, ambos estão muito bem. E aqui, galera, só um adendo. Esse cortinho no punho de Hanayama não é do chute, e sim da mordida que Jack Hama realizou. Eu vi um comentário no Reddit dizendo que o Jack tinha cortado o punho do Hanayama com o chute. Porém não foi. Como o Jack disse, ambos estão bem. E outra coisa, vale ressaltar que esse feito de resistência do Jack é extremo. Aguentar tomar um soco de Hanayama na canela e não colapsar de dor é sim absurdo. Jack realmente não estava conseguindo lidar com o aperto do Yakuza, que convenhamos é algo extremo. Quem acompanhou o Gaiden do Shiba, um vídeo que postamos aqui recentemente, onde o Hanayama lutou com o Shunsei Kaku, sabe a capacidade absurda do aperto de Hanayama, pois lá vimos o mesmo fechar seu punho e carregá-lo a ponto de conseguir atrair pessoas para perto, como se simulasse um buraco negro. Então ser apertado por algo assim é de fato justificável sentir dor, e pouquíssimos personagens em Baki lidaria com isso. E a dúvida que muitos tinham, inclusive eu, se Hanayama e Sukune eram equivalentes em aperto, já não existe mais. Hanayama está num nível muito além, então quem disse isso pode se gabar porque você estava certo. Dito isso, vamos continuar. Jack mantinha o sorriso e continuava dizendo: seu punho é muito sólido, e um aperto tão forte que você poderia esmagar o próprio punho. É sólido, com certeza, mas nenhum osso meu foi quebrado. Um policial de Mori Sonoda nessa hora dizia: chefe, com licença, é melhor a gente intervir isso. Sonoda ficava alguns segundos calado e questionava: não percebeu? Isso não é uma briga, nem dá pra chamar de violência, é apenas uma discussão. O policial olhava com uma cara de ape, percebendo a cara de pau do seu chefe, que queria porque queria ver a luta. Então ele mantinha-se calado, afinal era seu superior. Já Jack Hama encurtava e entrava com um golpe rápido. Era um cruzado de esquerda que explodia no queixo de Hanayama. O Yakuza tomava o golpe e olhava pra frente, mas nessa hora ele já não encontrava nada, pois Jack estava aparecendo atrás do Yakuza, pegando o pescoço do mesmo e encaixando um estrangulamento. As pessoas notavam isso e Kizaki mantinha-se calado. Podíamos ver Jack Hama pendurado nas costas do Yakuza, até que ele abria a boca e mordia o pescoço. Todos se surpreendiam e Jack cravava os dentes. Em seguida, sangue jorrava da carótida do Yakuza. Jack cravava os dentes ainda mais fundo. Já Hanayama abria suas mãos, pegava o braço do seu oponente que envolvia o pescoço e girava enquanto apertava. O músculo da região era rasgado e torcido como se fosse um pano velho. Logo, Jack soltava. Ambos perdiam bastante sangue. E Kizaki comentava enquanto o sol começava a se pôr: é, lá está, torcendo o pulso como se fosse uma toalha velha. Essa dói bastante, hein? Sabe, chefe, você realmente não deveria fazer isso. No final, Itagaki deixava uma nota dizendo: uma torção de toalhas muito além do normal. E como narrador, um rapaz dizia: fui no meu primeiro ano do ensino fundamental, eu tinha uns 13 anos de idade. Nos era mostrado um outro garoto pegando seu braço e questionando: tá pronto? Aí vai! Ele girava o aperto e o rapaz continuava contando. Foi incrivelmente doloroso. Nossa, o nome daquela técnica poderosa era torcer a toalha. Tem um truquezinho, sabe? Certifique-se de que não haja brecha. É isso. Quem usou isso em mim foi o Yoshida. Ele não era muito bom na escola, não. E não era muito forte, tá? Não era um cara forte e fortão, não. Mas quando se tratava de luta e daquela técnica, nossa, ele era realmente talentoso. Bom, agora estamos adultos, né? Retornávamos para o presente, onde Hanayama acabava de apertar com a mesma técnica bruta o braço de Jack, e o rapaz continuava contando enquanto Hama sangrava. Kaoru Hanayama, no passado, pegou um pneu e o despedaçou. Uma pegada capaz de rasgar um pneu. Meu Deus, quando você aplica esse tipo de força, a técnica de torcer a toalha não é mais uma brincadeira de criança, não. Nos era mostrado Kizaki olhando sem esboçar grandes reações. O inspetor Sonoda e os demais estavam surpresos. Já Hanayama avançava e acertava um chute pisão no queixo de Jack. As pessoas comentavam: ele chutou! O Yakuza chutou! É isso mesmo? Jack recuava e Hanayama continuava o avanço. Dessa vez, era outro chute do mesmo modelo, mas do corpo. As pessoas comentavam: caramba, vocês viram isso? Que chute insano! Isso deve ter acabado com o cara. De olhos arregalados, Sonoda pensava: não é um chute de um artista marcial. E ainda assim, é um chute muito assustador. Nessa hora, muito vômito era visto. Era Jack que começava a vomitar insanamente. As pessoas se surpreendiam, já Hanayama, sangrando pela carótida, continuava seu ataque. Ele entrava com um direto de esquerda no queixo, que fazia Jack recuar.
vômito, obviamente, espirrava nas pessoas que sentiam nojo, e Hanayama finalizava com um tapa de direita no meio da cara de Jack, que o fazia bater de cara contra o solo. O policial de Sonoda via aquilo e dizia: Já basta! Nós vamos lá! Ninguém se mexe aí! É a polícia! Parem bem aí! De repente, Sonoda e os demais policiais se surpreendiam, pois eles viam Hanayama grog. Sangue jorrava da sua carótida e ele estava bem estranho. Então Moro Sonoda percebia algo e ordenava: chamem uma ambulância! Ele desmaiou, ele perdeu muito sangue. Um dos policiais pontuava: mas senhor, ele ainda está de pé. Outros policiais nessa hora iam até Jack Hama, e o filho mais velho do ogro estava parado com seus olhos abertos. Um dos policiais nessa hora questionava: você está bem? Consegue falar? Jack Hama de repente se impulsionava, parava com os braços plantando bananeira e voltava em pé. Na hora, toda a força policial ali presente concluía: esse cara é enorme. Um dos policiais nessa hora engolia seco e se aproximava questionando: poderia nos dizer o que aconteceu aqui? Jack Hama respondia prontamente: nós tivemos uma luta para ver quem é o mais forte, mas já resolvemos. Só isso. O policial questionava: e então? Jack respondia: é só o que parece. Eu fui derrubado e ele sangrou até a morte. Sonoda entrava na conversa dizendo: então acabou. Jack questionava partindo: você poderia tomar conta do Hanayama, por favor? Nessa hora, um dos policiais iria mandar Jack esperar, mas Sonoda o impedia de falar e pontuava: está tudo bem. Eles estavam resolvendo a questão de quem é mais forte. Era só isso, entendeu? Um dos policiais questionava: chefe, o senhor está falando sério? Sonoda respondia: a vítima não vai prestar queixa. Mesmo que ele morresse, esse cara ainda não contrataria um advogado. Nos era mostrado Hanayama sendo levado numa maca para a ambulância, e em seguida o sol começava a se pôr. Depois, a cena cortava para o dojo de Motobi, onde Katou questionava: você acha mesmo que o Baki é tão forte assim? Hanada, você precisa saber, quando um artista marcial para de acreditar, acabou pra ele, cara. O narrador exclamava: Katou Kiyosumi, quarto dan de Karatê Shinshinkai. Junichi Hanada, instrutor sênior do estilo Motobi de Jujutsu. E esse último respondia: ainda tenho dúvidas e ainda hesito, no dojo e no meu dia a dia. Dito isso, nunca duvidei da força de Baki Hama. Katou pensava um pouco e Hanada questionava: que tal você ir experimentar? É só pular pra cima dele ou algo assim, tenta, ele não vai reclamar. Katou respondia: as pessoas falam desse tal sangue Hama, mas sei lá. Esse tipo de coisa, sabe? Eu não acredito muito nisso não. Hanada dizia: bom, você não pode negar. Nem o pai, nem o filho são exatamente normais. A criatura mais forte da Terra. Esse não é um título que alguém esteja contestando. Pensando bem, é incrível, não? Katou respondia: esquece o pai, eu tô falando do Baki. Ele tem menos de 1,70 m, só uns 70 quilos. No boxe, ele seria um peso médio. Então lutar no absoluto deve ser difícil pra ele, não? Hanada respirava fundo e questionava: você não tá esquecendo de algo, não? Ele derrotou Yujiro Hama. Ignorando aquela fala, Katou exclamava: enfim, eu vou tentar fazer isso. Hanada dizia: é o que eu estava dizendo. A cena cortava para o dia seguinte. Na cidade, Baki caminhava tranquilamente, e bem ao fundo estava Katou Kiyosumi, e o narrador dava nota no final dizendo: o cheiro de um conspirador chega por trás. Baki Haren estará em hiato na próxima semana. Retorna na edição 43 do dia 25 de setembro. E aqui, galera, devemos pontuar que Katou está procurando por sua morte. E outra coisa que o Hanada disse, que Baki derrotou Yujiro Hama, isso é um simbolismo, tá, pessoal? A luta de Baki contra Yujiro Hama foi uma luta que muitos consideram que Baki saiu vitorioso, ainda mais naquele duelo final, onde o Baki surpreendeu o Yujiro Hama com seu controle mental. Aquela parte da mímica lá, que o Yujiro Hama viu uma mesa. Na hora que o Baki bate na mesa e o Yujiro Hama se assusta achando que tinha algo de verdade, aquilo foi algo que pode ter completado esse simbolismo para a derrota do ogro. E antes de vocês fecharem o vídeo, vamos comentar sobre a luta que rolou nesse capítulo. Quem está acompanhando esse combate do Jack e do Hanayama aqui na Sociedade Z, ouviu o alerta sobre o perigo da mordida na carótida que o Hanayama tomou. A partir daquele momento eu avisei que seria uma corrida contra o tempo, e de fato foi. O Itagaki não ignorou esse conceito que ele inseriu no perigo da mordida nessa região, e sinceramente é algo que eu achei que aconteceria nessa reta final. Achei que o Hanayama passaria uma faixa no pescoço e seguiria em frente, mas não deu tempo de realizar tal manobra, e o Yakuza precisou ser hospitalizado enquanto o Jack Hama saiu andando.
Então aqui tivemos um famoso caso onde um lutador vence a luta, mas perde a guerra. Mas será que realmente podemos considerar isso uma vitória do Hanayama? Pois se a polícia não tivesse chegado ali, o Jack teria se levantado e o Hanayama estaria desmaiado, logo na merda. Ou será que o poder do protagonismo da vida aí falaria mais alto e o Hanayama tiraria um milagre da cartola? Enfim, fiquem com esses pontos aí pra vocês discutirem. Eu particularmente fiquei satisfeito com essa luta. O Hanayama mostrou uma evolução gritante para conseguir ser aquele que mais impressionou na luta. E o Jack Hama terminou bem no final. O único problema é que, mais uma vez, Jack Hama não desperta nada como a Demon Back do Baki do Yujiro Hama ou algo próprio como o cérebro demoníaco do Baki. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham curtido. Se sim, vocês já sabem, like pra ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos. E caso queiram vídeos exclusivos que não podemos postar publicamente, quando a gente virar membro do canal, você terá acesso a material novo aqui na Sociedade Z, no nosso clube de membros. A gente posta segunda-feira Jornada ao Oeste, um mangá muito bacana, e quem não conhece vale a pena conferir. A gente posta aqui em Gun Ômega também, que a gente já tá nos atuais. Todo o Kengan Ômega está completo, o que aconteceu pós-torneio de aniquilação. Então se você só viu o que aconteceu na Netflix, aconselho você a vir conferir o nosso clube de membros e conferir todo esse material que veio depois. A gente também posta Solo Leveling Ragnarok, temos Solo Leveling completo e Solo Leveling Ragnarok, como eu tô dizendo, a gente também está nos semanais. Então tem muita coisa legal. Fora isso, a gente posta Kingdom publicamente e depois vai para o clube de membros para evitar problemas de direitos autorais. Então de verdade, galera, confiram que eu garanto, vale a pena. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir. Já TerZ lá no meu Instagram, tô postando minha jornada de atleta de luta de braço profissional. Então se for do seu interesse, aparece lá. Galera, é isso, eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.